Opa, beleza? Rafa Green aqui mais uma vez para vocês, trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu trabalho de forma profissional no mercado de escanteio há mais de 4 anos e resolvi trazer aqui em 2025 as minhas apostas, palpites, análises, conteúdo educativo e também os métodos que eu utilizo. Então fica no vídeo para você entender o método que eu utilizo nas apostas esportivas. E se você não é inscrito, faz a inscrição e ativa o sininho para você receber a notificação, beleza? Eu estou fazendo uma cobertura do Mundial de Clubes, então enquanto acontecer o Mundial, eu vou ficar postando aqui os jogos do Mundial, beleza? Para quem não sabe, eu tenho um grupo VIP. Esse grupo VIP foi inaugurado aí no dia 16/6 e até o momento estamos com 13,86 unidades positivas. No mês de abril tivemos 22 unidades positivas e no mês de maio 15,3 unidades. Então estamos indo, ó, show de bola. Se você tiver um interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá show? Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar qualquer coisa, é só entrar em contato comigo aí no meu Instagram, que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Olha, falando aí sobre os jogos do Mundial que vão acontecer aí, eu não vou perder esses jogos por nada, principalmente o jogo do Fluminense, porque ele vai acontecer às 4 horas, 22 horas. Eu não tenho costume de ficar acordado até tão tarde, mas esse jogo vai ser um jogão também, que é o do Palmeiras e do Chelsea. Então eu não vou perder nenhum jogo, então fica ligado aí no vídeo para você entender o que eu vou fazer, até mesmo para você ter boas impressões aí no Mundial, porque teve gente aí que comentou nos meus vídeos passados que não estão tendo bons retrospectos aí nas apostas, mas estão me seguindo nos escanteios e ó, show de bola. Eu tô muito feliz que estou conseguindo contribuir para vocês, beleza? Deixa aí nos comentários se eu tô conseguindo te ajudar com as minhas análises, tá show? Então vamos lá. Olha, falando aí sobre o jogo do Fluminense e do Al Hilal, muita gente não botou fé no Al Hilal e eu comentei aí com os colegas aí que estavam me mandando mensagem, conversando comigo sobre o Mundial. E aí, Rafael, o que vai acontecer? Olha só, o Al Hilal é um time difícil, hein? Não vai ser tão fácil assim pro City. Tudo bem que a gente tem que respeitar o City, mas o Al Hilal foi lá e eliminou o time do Guardiola, então vai ser difícil para o Fluminense. O Fluminense aí nos últimos jogos aí do Mundial não fez tantos escanteios. Ele só fez escanteio somente contra o Hulsan, porque ele tomou aquela virada aí logo no primeiro tempo, então ele teve que ir para cima e o Hulsan, ele tem uma característica aí de ceder escanteios. O Fluminense ele não tomou tantos escanteios, tanto da Inter, tanto do Mamelodi, mas é porque também o Mamelodi não demonstrou ofensividade, né? Apesar do jogo ter sido perigoso. E a Inter realmente foi a decepção. Depois da tamancada do PSG, parece que a Inter ficou no tilt, não sei o que aconteceu com os jogadores. Mas é aquela coisa, né, rapaziada? Futebol é futebol, tem que respeitar o Al Hilal e também o Fluminense. Olha, aqui a impressão é a seguinte: se o Fluminense ele sair na frente do Al Hilal, vai ser diferente devido ao estilo de jogo do Al Hilal e à ofensividade da equipe. Por que vai ser diferente? Por quê? Ó, o Fluminense ele saiu atrás aqui, logo nos primeiros minutos, em cima da Inter. A Inter só conseguiu fazer 5 escanteios em cima do Fluminense. O Mamelodi conseguiu fazer 4. O Hulsan conseguiu 4. Então, será que o Al Hilal só vai conseguir fazer 4 ou 5 escanteios se ficar atrás do resultado? Eu não estou acreditando nisso. Eu acho que o Al Hilal aí vai conseguir até 7, 8 escanteios, vai amarrotar o Fluminense se o Fluminense fizer o primeiro gol da partida, beleza? Se for o contrário, o Al Hilal ele vai continuar marcando escanteio, só que com menos quantidade, e o Fluminense vai ter que ir para cima naturalmente. Se vai conseguir ou não, não sei, provavelmente sim, mas não vai ser tanta pressão como o Al Hilal faria se ele saísse atrás. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Se o Fluminense ele tiver que ir para cima, se o Fluminense tomar o gol e ir para cima, não vai ser a mesma coisa se o Al Hilal fosse para cima, entendeu? Então tem que ficar ligado, tem que aprender a ler o jogo, beleza? Olha, a média de escanteio do Fluminense é 6,1, de ataque perigoso é 46, finalizações 15, finalizações é qualquer finalização, beleza? E chute pro gol é 5,5. Agora, olha só o Al Hilal como ele é muito mais ofensivo que o Fluminense, beleza? Olha só a quantidade de escanteios, tanto que o Al Hilal cede, tanto que o Al Hilal marca. Ele cedeu 19 escanteios pro City. Tudo bem aqui que teve o tempo extra, beleza? Mas olha só, contra o Pachuca realmente não teve tanta necessidade de ter tanta ofensividade assim, mas contra o Salzburg aqui, ó, 11 escanteios. O Al Hilal conseguiu marcar 6 em cima do Real Madrid e tomou 5. Então o Al Hilal realmente, ó,
parabéns, eu tô gostando muito de ver os jogos do Al Hilal. Então, 6.1 de chute a gol, maior do que o Fluminense, 16 maior do que o Fluminense de finalizações, ataques perigosos 56, também maior do que o Fluminense, e escanteios 6.4. Então, Al Hilal, nos números, ele é mais ofensivo que o Fluminense, mas tem que entender o contexto da equipe de cada liga, entender, lógico, que o Brasileirão tem muito mais competitividade do que o Campeonato Saudita. Mas aqui já tem 4 jogos, né, do Mundial, então dá pra gente ter um pequeno parâmetro aí. E aqui eu tenho até 3 apostas nesse jogo do Fluminense e do Al Hilal para que vocês possam fazer comigo as apostas. Olha só, total de escanteio asiático, tá vendo aqui 10? Eu vou entrar aqui no escanteio pré-live, beleza? Tá vendo aqui, ó, 1,85. Eu já vou entrar logo aqui nesse mais de 10 e também vou pegar uma aposta ao vivo se a linha chegar a 8. Talvez não consiga a 8, eu acho muito difícil. Para a linha chegar no 8, vai ter que ter 0 escanteios até os 15 minutos do primeiro tempo. Então eu não acho que isso possa acontecer. Mas se acontecer, eu vou entrar com mais uma unidade. Eu acho difícil, mas eu vou cobrir aí nesse mais 8, beleza? A outra aposta é o race do Al Hilal. Se o Al Hilal sair atrás, até porque o Al Hilal ele vai amarrotar o Fluminense. Se o Fluminense fizer o primeiro gol, vai ser diferente da Inter. A Inter, teve gente que comentou comigo, vai ser mais fácil o Al Hilal, a Inter foi mais difícil. Eu não acho não, viu? O Al Hilal é muito mais difícil. Pelo futebol que eu vi, o Al Hilal tá muito mais casca do que a Inter, tá? E a outra aposta é se alguma equipe estiver perdendo aí até o final do jogo, é escanteio após os 80 minutos, mas a equipe que estiver perdendo, pessoal, ela tem que estar fazendo pressão. A outra equipe não pode estar dominando o jogo, não pode ter um expulso para quem estiver perdendo, então tem que entender o contexto do jogo, você tem que entender o que está acontecendo, beleza? Tem que ler o jogo ao vivo, ler os gráficos de pressão, se você estiver assistindo o jogo, melhor ainda, beleza? Olha, falando aqui sobre o jogo do Palmeiras e do Chelsea, vai começar às 10 horas. O Palmeiras é uma equipe mais ofensiva nos escanteios do que o Chelsea. E mesmo abrindo o placar, o Palmeiras ele continua marcando escanteio. Mas tem que entender que o Chelsea joga a Premier League e a Champions League. O Palmeiras joga o Brasileirão, né, e a Libertadores. Claro que a gente está vendo aqui que as equipes sul-americanas estão dando uma canseira nas equipes europeias, mas tem que entender o contexto, beleza? O Palmeiras pega Mirassol, pega Sport, o Chelsea, os times mais fraquinhos que o Chelsea pega, né, é o Everton. Então, aí, quem é melhor, Everton ou Sport? Eu acho que o Everton ganharia do Sport. Então, tem que entender o nível de enfrentamento, beleza? O Chelsea pega Liverpool, pega Arsenal, o Palmeiras pega realmente times fortes também. Então, tem aí o seu nível, né, de enfrentamento, a Premier League realmente ela tem um nível um pouco acima aí do Brasileirão, beleza? Então, tem que entender isso aí. A mecânica do jogo ele pode ser o seguinte, ó, se o Palmeiras abrir o placar tardiamente, ou seja, lá para o final do primeiro tempo ou para o meio do segundo tempo, até acontecer o gol, já aconteceu alguns escanteios, mas o Palmeiras ele não tem muito estilo de furar a bola igual o Fluminense e o Botafogo fizeram, né? O que é furar a bola? Retrancar, né? Tentar dominar o jogo, dar bicão, rifar a bola. O Palmeiras não tem muito isso, mas contra o Chelsea a gente não sabe se o Palmeiras vai adotar a mesma postura, né? A gente não sabe se o Palmeiras vai continuar ainda pressionando mesmo se abrir o placar, a gente não sabe, né? Porém, se o Chelsea abrir o placar tanto tarde, tanto cedo, aí, meus amigos, o Palmeiras vai para cima do jogo igual um leão, e o jogo ele tende a ter muitos escanteios aí, sendo o Palmeiras o principal, né, responsável pela quantidade de escanteios do jogo. O Palmeiras ele tem uma média aí de chutes a gol de 6, finalizações 17, é muito alta, ataques perigosos 48 e escanteios é 8.1, beleza? Então, o Palmeiras ele ganha em todos os quesitos do Chelsea, exceto nos ataques perigosos, que empata aqui a 48. O Chelsea tem uma média aí de 5.9 escanteios, finalizações 11.6, o Palmeiras tem 17, o Chelsea tem 11, só que de chutes a gol as equipes elas são parelhas, né? O Palmeiras tem 6 e o Chelsea tem 5.6. Então o Chelsea ele chuta relativamente aí melhor que o Palmeiras. O Chelsea ele precisa finalizar menos para acertar mais o gol. Tá show de bola? Então
tem que entender os números, tem que ler os números. Não basta você ler lá, ou esse aqui chuta mais, aquele ali chuta menos, não. Tem que entender, beleza? Tem que aprender a ler os números. Olha só, falando aí sobre as apostas, aqui eu tenho até 3 apostas também para que vocês possam me acompanhar. Tá vendo aqui, ó, total de escanteio asiático, 9,5. Não tem para que a gente pegar uma linha quebrada logo pré-live. Já está pagando aí 1,92, então a gente espera aí, meus amigos, essa linha descer para o 9. Desceu para o 9, pode chamar aí uma unidade no 9 e race do Palmeiras se ele sair atrás. Se o Chelsea fizer um gol, aí o Palmeiras vai tentar bagaçar o Chelsea. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir a classificação. Eu também acho que o Fluminense vai conseguir, mas não vai ser tão fácil não. O Al Hilal tem total condições de chegar pelo menos a semi ou até mesmo a final do torneio. Eu gosto muito desse time do Al Hilal, beleza? Mas, enfim, futebol é futebol. Olha, e a última aposta que eu faria é se alguma equipe estiver perdendo, claro, da mesma forma que o Fluminense, né? E o Al Hilal, se alguma delas estiver perdendo, a mesma coisa aqui, Palmeiras e Chelsea. Se alguém estiver perdendo, escanteios após os 80 minutos, mas tem que ser aquela velha, né? Aquela velha história. O perdedor tem que estar pressionando, beleza? Então, como são jogos únicos, as equipes elas tendem a apertar no final do jogo, principalmente quem estiver atrás do resultado, beleza? Conseguiram entender, rapaziada? Então deixa aí nos comentários aí sugestões, dicas, críticas, elogios, tudo que você quiser botar aí, claro, com respeito. É só você fazer o seu comentário aí que eu vou responder da melhor maneira possível, tá show? Ó, e fica aí comigo até o domingo, vai ter uma novidade aí no canal. Bota aí nos comentários, eu quero saber se você está assistindo o vídeo até o final. Qual é a novidade? Bota aí, qual é a novidade, Rafael? Eu vou comentar com vocês aí nos comentários e no domingo eu vou trazer a novidade, valeu? Um grande abraço e vamos para cima, fui!